Com a idade, além do rosto, os sinais do envelhecimento da pele vão surgindo onde menos se espera. A partir de 40 anos, aproximadamente, a flacidez e as rugas no pescoço e no colo começam a ser um problema. O colo é uma das áreas mais expostas do corpo. Pense nas camisetas, vestidos e biquínis que deixam essa parte à mostra. Mas apesar de estar sempre em voga, nem sempre damos a atenção necessária para essa área. Por isso, o vídeo de hoje é sobre o colo. Vou falar sobre os cuidados diários que podemos ter para amenizar o envelhecimento dessa região, por que acontece e alguns tratamentos para melhorar as rugas do colo. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Lima, eu sou médico, tenho 42 anos e trabalho com dermatologia estética há 18 anos aqui em Belo Horizonte, nossa querida capital mineira. Essa experiência me levou a criar esse canal, que é com certeza o melhor canal de dermatologia estética do YouTube, na opinião da minha mãe. Para quem já me acompanha, eu tenho uma novidade que eu vou explicar lá no final do vídeo. É um projeto novo e bem legal. Aqui nós temos um combinado, você já vai dar o joinha agora e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações, porque assim não esquece depois. No final, se não gostar do vídeo, pode tirar só para eu largar de ser besta. Se inscrevendo e dando like agora, você ensina para o algoritmo do YouTube que deseja continuar vendo os meus vídeos e que ele pode mostrar para você e para outras pessoas também. E eu estou fazendo um teste e eu quero a sua ajuda. Comente aqui de onde você é e o horário que começou a ver esse vídeo. Comente agora para não esquecer, por favor. Se inscreveu? Curtiu? Então vamos lá. O que formam as rugas no colo? A pele do colo é muito sensível. A região possui uma quantidade mínima de glândulas sebáceas, o que a torna naturalmente mais fina, vulnerável e ressecada. Isso também dificulta realizarmos alguns procedimentos, como peelings mais profundos, por exemplo. O colo é também uma área geralmente negligenciada pela rotina de cuidados. Mulheres, em especial, costumam utilizar decotes durante uma grande parte da vida sem se preocupar em passar protetor solar nessa região. Por esses motivos, a região é bastante sujeita aos danos causados pela radiação solar, que tem efeito cumulativo na pele, prejudica o DNA celular, diminuindo a velocidade e regeneração do tecido. Além disso, o envelhecimento intrínseco e natural e a perda de colágeno e elastina fazem com que as rugas se tornem um efeito comum do tempo, que pode ser mais ou menos intenso a depender dos hábitos e genética de cada um. Dormir na mesma posição pode ser um fator agravante, principalmente se você dorme de lado. Nesse caso, pode ter certeza que em algum momento as rugas vão surgir. Para quem dorme de lado, quanto maior a mama, maior a tendência a formar as rugas nessa região. Quem nunca se olhou no espelho logo após acordar e percebeu as linhas no colo e no rosto? Para essas marcas foi dado o nome de sleep lines, que significa linhas do sono em português. As sleep lines podem se tornar definitivas para pessoas que dormem sempre do mesmo jeito, geralmente de lado ou de bruços. Isso porque ao relaxarmos nessa posição, o peso do corpo tende a pressionar a pele do rosto e do colo, formando dobras e causando marcas que com o tempo fraturam o tecido naquele ponto. No início, essas marcas costumam sumir ao longo do dia, porém com o tempo e principalmente após os 30 anos de idade, quando a produção de colágeno diminui, elas tendem a ficar cada vez mais aparentes e permanentes. Manchas, melasmas e poiquilodermia. Eu falei das rugas, mas quando o assunto é o envelhecimento do colo, temos que falar de alguns outros problemas muito comuns nessa área, como formação de manchas e alteração da coloração e textura da pele. Poiquilodermia. A poiquilodermia, ou como é conhecida na dermatologia, poiquilodermia de Civat, é uma combinação de atrofia da pele, vermelhidão e manchas. As manchas que surgem principalmente no pescoço e no colo, mas podem acometer o rosto, geralmente são vermelhas e escuras e costumam começar a aparecer aos 30 anos. Essa alteração está relacionada à exposição solar, predisposição genética ao processo de envelhecimento, à hipersensibilidade com medicamentos, cremes, perfumes e fotossensibilizantes. A poiquilodermia tem um padrão de manifestação curioso. Pode atingir a face, pescoço e colo e geralmente poupa a região submentoniana, fica branquinho aqui. Melasma no colo. Como se não bastasse o rosto, a região do colo também pode ser afetada pelo melasma. O
O melasma é uma condição de pele caracterizada pelo surgimento de manchas escuras, comumente no rosto. No entanto, como o melasma pode ser desencadeado pela exposição à luz ultravioleta, podem surgir manchas escuras em outras partes do corpo, como por exemplo colo, braços e pescoço. O melasma é mais frequente em mulheres, principalmente durante a gravidez, devido a alterações hormonais. Além disso, as manchas escuras podem surgir devido ao uso de anticoncepcionais, predisposição genética e principalmente exposição frequente ou prolongada à luz ultravioleta. O diagnóstico do melasma é feito pelo dermatologista a partir da observação das manchas e o tratamento pode ser feito com o uso de cremes que clareiam a pele. No entanto, as manchas podem não desaparecer por completo ou voltar a surgir caso não se use o protetor solar diariamente. Quer saber mais sobre melasma? Tem um card aqui, sobre esse tema. Já falamos sobre como as rugas dessa região se formam e até sobre alguns tratamentos. Acho que até aqui já vale um like, né? Não se esquece, tá? Curtindo o vídeo agora, você me ajuda a alcançar mais gente e ajudar as pessoas a se cuidarem. Vou falar ainda sobre como evitar o envelhecimento do colo e sobre tratamentos para resolver essa questão. Vamos continuar. Como evitar as rugas e manchas no colo? O principal jeito de evitar as rugas no colo é usar o protetor solar. Muitas pessoas esquecem de estender a aplicação do filtro solar no pescoço e no colo, o que contribui para o surgimento das rugas e das manchas. Passar protetor solar todos os dias na região é uma maneira eficaz de preveni-las. Hidratação é essencial. Além do sol, a região do colo e pescoço fica exposta a várias agressões no dia a dia, como vento, poluição e até possíveis atrito com buchas e toalhas. Isso enfraquece a sua barreira de proteção, além de causar o ressecamento, que também contribui para a formação de rugas e flacidez. Logo, é importante sempre hidratar a área com dermatocosméticos indicados pelo dermatologista e hidratantes corporais também. Cremes e antioxidantes. Na área podem ser utilizados cremes e antioxidantes. Os ativos podem ser utilizados para combater os radicais livres, moléculas que degradam o colágeno e elastina da pele e também estimular a renovação celular. Cuidado com a posição. Como você viu, as sleep lines podem se tornar marcas permanentes em pessoas que dormem na mesma posição. Por isso, o conselho é variar as posições, evitar dormir de lado todos os dias e, se possível, dormir com a barriga virada para cima. Tratamentos para o colo. A fotoproteção é uma parte essencial da terapêutica. Atualmente existem diversos tratamentos para atenuar essas alterações, mas para alguns problemas como melasma não existe um tratamento curativo de 100%. O uso de cremes não é tão eficaz para o tratamento dessa condição, mas podem ser utilizados em combinação. A luz intensa pulsada é a terapêutica com melhores evidências, visto tratar vasos e manchas com ótima resposta e com poucos efeitos colaterais. As tecnologias estão cada vez mais disponíveis, a depender da avaliação clínica e alteração predominante, lasers não ablativos, lasers fracionados ablativos e terapia fotodinâmica são possíveis tratamentos com respostas diferentes. A prevenção ainda é o melhor tratamento quando se trata dos danos crônicos causados pelo sol, evitando exposição excessiva e usar a fotoproteção. O uso rigoroso do filtro solar de alta proteção já é conhecido no rosto, mas as mãos, o pescoço, o colo também devem ser protegidos, sempre. Se suas linhas no colo já estão instaladas, as dicas sobre como evitar que falei antes devem ser colocadas em prática para que as marcas não aumentem, mas pode não ser suficiente para amenizar as rugas já existentes. No entanto, existem muitos tratamentos eficazes que podem ser feitos na região. Adesivos para rugas no colo. Os adesivos de silicone grau médico podem ajudar a amenizar as linhas finas. Eles agem por ação mecânica, preenchendo as marcas com a água do nosso próprio corpo e evitando essa fratura da pele que fica sempre pressionada quando nós dormimos de lado. Mas os resultados podem ser brandos ou até ineficientes. Para uma hidratação mais potente, o Skin Booster é mais indicado. Skin Booster. A técnica de hidratação injetável, conhecida também como Skin Booster, consiste em uma hidratação profunda da pele à base da aplicação de ácido hialurônico não reticulado, que é normalmente encontrado na pele, mas que diminui com o processo de envelhecimento.
Utilizando uma agulha muito fina, o Skin Booster é injetado em pontos específicos determinados pelo especialista após uma avaliação minuciosa. No local onde o ácido é aplicado, são atraídas moléculas de água que se concentram, formando uma espécie de reservatório hídrico daquela região. Luz pulsada. A luz pulsada, como disse, atua tanto nos vasos que dão um aspecto avermelhado, quanto nos pigmentos que deixam a mancha e tom acastanhado, escuro na região. Também é interessante porque não tem o que chamamos de downtime, ou seja, não te impede de trabalhar em seguida. Laser de Nd:YAG. Os lasers de Nd:YAG e outros lasers para pigmento de alta velocidade, como o Key-Sweeted e o Pico-Way, que é um método, não necessariamente uma marca, atuam sobre as manchas e pigmentos acastanhados, melhorando também a qualidade da pele. Laser ablativo. Os lasers de CO2 fracionado e de érbio fracionado vão atuar através de um processo em que há uma queimadura programada da pele, com estímulo à renovação celular e produção de uma nova pele, um novo colágeno. Esse método está indicado quando há uma alteração mais intensa, com muitas rugas e flacidez, ou espessamento que acontece em algumas pessoas. No quesito laser temos vários outros e não tem nem como citar cada um deles, tá? Por isso eu aconselho conversar com o seu dermatologista. Bioestimuladores. Os bioestimuladores são substâncias injetáveis que estimulam as células, os fibroblastos do próprio corpo na produção do colágeno. A grande vantagem é que essas substâncias são biocompatíveis e reabsorvíveis, ou seja, não agridem o corpo e são absorvidas sem prejudicar o organismo. Atualmente, entre os mais conhecidos e eficientes estão o ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio e a policaprolactona. O produto é injetado com cânulas ou microagulhas na derme profunda. Logo após a aplicação, é possível notar seus benefícios. O processo de melhoria contínua ao longo dos meses, uma vez que o próprio organismo é estimulado a produzir colágeno, diminuindo as linhas e favorecendo o aspecto jovial da pele. Eu falei muito sobre bioestimuladores, tem um card aqui para você. Tratamentos combinados. A verdade é que não existe um tratamento único e absoluto para o colo. Se existisse, ninguém nem olharia para as outras possibilidades. Por isso, eu costumo utilizar tratamentos combinados, associando luz pulsada com laser, com bioestimuladores, com peeling, etc. Tudo vai depender do seu caso. Um aviso importante sobre tudo isso. Temos uma tendência a tomar cuidado quando tratamos do rosto, mas largamos a mão no colo. Isso é errado. A pele do corpo necessita ainda mais de cuidado e conhecimento para ser bem tratada, porque a sua capacidade de regeneração é menor que a que encontramos no rosto. E é por isso tudo que devemos procurar um profissional que tem o hábito de tratar da estética não só do rosto, mas também do colo. Procure um dermatologista, ele vai te ajudar. Se não tiver alguém próximo e quiser marcar uma consulta online para orientar, será um prazer para todos nós aqui da clínica. Olha, esse tema é vasto e eu sei que ainda surgirão outras dúvidas, então escreva nos comentários que eu vou me esforçar para responder, seja aqui, seja em outros vídeos. Eu falei que tinha uma novidade, né? E eu coloquei ela para o final porque, como venho comentando, eu quero só as pessoas mais engajadas nisso. Por padrão, nesse momento eu falo sobre o canal do Telegram, sobre a possibilidade de fazer uma consulta online, etc. Você já sabe, né? O link está aqui na descrição, é só olhar se quiser isso. Mas a novidade é um curso que eu quero preparar para vocês. A ideia surgiu em uma das nossas lives. Criar um curso onde eu vou falar tudo sobre pele, cabelo, unha, como cuidar, como prevenir manchas, estimular cabelos e unhas, como ter uma pele mais jovial. Eu quero abrir esse curso a partir de janeiro, mas vocês vão me ajudar. Comentem aqui embaixo, né, no link que eu vou deixar, o que gostariam de ver nesse curso. Eu vou deixar na descrição um link, vai ser o primeiro para um cadastro de interesse, e lá vocês vão escrever também o que gostariam de ver nesse curso, colocando suas dúvidas e sugestões. Depois disso, você vai acessar o link para o Telegram aqui na descrição do vídeo, para ser informado assim que nós lançarmos essa novidade. Eu vou fazer isso com muito carinho para vocês. Então, esse é o único pedido de hoje. Vai lá e coloque suas dúvidas e sugestões e aguarde nossas novidades. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar a indicação desses dois vídeos para aprofundar e complementar o seu conhecimento sobre o cuidado com a pele e com a beleza. Muito obrigado por ter assistido até aqui, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.